Bom, então continuando a falar sobre momento angular, né? Agora a gente vai olhar para os autovalores. Certo? Bom, primeiro a gente tem que ver, né, que a gente tem três momentos angulares. Deixa eu mudar por aqui. Três momentos angulares, né? Por quê? O operador L pode ser escrito como Lx na direção I, mais Ly na direção J, mais Lz na direção K, né? E aí, o que a gente precisa fazer é olhar quanto que vale isso aqui. Aliás, isso é igual a zero? Então, a gente precisa calcular esses operadores. Por quê? O que eu quero dizer é, será que existe um, uh, uma base de autoestados? Né? A gente viu, por exemplo, que o LZ ele tem um operador θ, ele é um operador que atua numa autofunção θ que me retorna um número quântico m, né? Então, ou seja, esses existem, posso até colocar um índice m aqui nesses estados, né? Onde esse φm aqui, ele é representado com e, né, e mais ou menos m θ, certo? De tal forma que eu tenho uma base de estados para os vários valores, né? Não precisava nem ter colocado mais ou menos, porque eu posso colocar, por exemplo, aqui, né? 1, mais ou menos 2, certo? Então, eu tenho um grupo de possibilidades, né? Então, tenho uma base desses φm's aqui, φ1, φ2, φ3, φ4, φ mais 1, φ mais 2, φ menos 1, φ menos 2, φ não, né? Θ, né, gente? Desculpa. Bom, então, para eu poder ver se, por exemplo, será que isso aqui é verdade? Lx, que atua nesse mesmo θm aqui, ele me retorna um lambda θm? Isso aqui só vai ser verdade se o Lx como tá com Lz, tá? Mas eu não sei se isso realmente acontece. Então o que a gente precisa fazer é calcular esses operadores, né? Na verdade, esses comutadores. Agora, quem que é o comutador de dois operadores, né? Por exemplo, Lx e Ly. Ele vai ser Lx Ly menos Ly Lx. Além disso, a gente pode escrever, por exemplo, o Lx como sendo ypz menos zpy. O Ly, que é a componente L a componente y do vetor L, ele pode ser escrito como z px menos xpz. Né? E só para completar, lembrando, o Lz ele ia ser então yx py menos ypx, né? Então isso aqui sai do fato de que L igual a R vetor P, né? Então a gente tem as três componentes aqui. Reescrevendo esse comutador Lx e Ly, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual ao comutador de ypz menos zpy, comutador de zpx menos xpz, tá? Então, só substituir, né? Aqui, ó, esse cara aqui é Lx e esse garoto aqui é o Ly, certo? Bom, a comutação ela é distributiva, então eu posso fazer o seguinte, escrever isso como sendo y, o comutador de ypz com zpy, né, esse termo que está aqui,
menos o comutador de ZPY com XPZ, né? Então, ó, ZPY e XPZ menos o comutador de ZPY. Opa, pessoal, eu errei aqui, desculpa. Esse termo aqui tá errado, na verdade. Esse cara que tá aqui, ó, ele é esse termo, né? Ó, YPZ, XPZ. Esse cara que tá aqui. Então fica YPZ, XPZ. Agora sim, ZPY ZPX e agora mais ZPX, ZPY, comutador com X. Opa, comutador com XPZ, tá? Então, os 4 termos, né? Então, a gente vai abrindo esse comutador nesses 4 termos que aparecem aí, tá? Agora, continuando a reescrever, então eu tenho o primeiro termo, não muda nada, tá? Então eu tenho YPZ menos ZPY. Esse segundo termo aqui, ó, tá vendo que os dois compartilham esse PZ, então eu posso pôr esse cara em evidência. Então isso passa a ser o comutador de Y e X, que multiplica PZ, desculpa. Esse aqui é a mesma coisa, eu posso tirar esse Z aqui do comutador, porque os dois termos contêm, lembrando que a ordem sempre é importante, tá? Porque a gente está falando de operadores aqui, certo? E aí mais o terceiro comutador aqui, que não muda, XPZ. Mas X e Y, né? A gente está falando na base das posições, então isso aqui é zero, né? Tanto faz fazer X vezes Y quanto Y vezes X, né? Então eu posso considerar isso aqui como sendo um zero. E a mesma coisa aqui, né? Px e Py, tanto faz, porque esse cara tem uma derivada que é em Y e esse cara tem uma derivada que é em X. Então, ou seja, a ordem aqui não me interessa, né? Então, esse comutador é igual a zero. E aí o que sobra é esse comutador e esse comutador que a gente precisa analisar, tá? Então, esse comutador de Lx com Ly, ele passa a ser escrito então, né, abrindo esse termo, então passa a ser ó, YPZ, que multiplica ZPY, menos ZPY, que multiplica Y, opa, não é vírgula aqui, é vezes, né, que multiplica YPZ, tá? Então só o comutador, né, o primeiro vezes o segundo, menos o segundo vezes o primeiro. E esse segundo que está aqui, ele vai ser mais ZPYX PZ menos XPZ ZPY, tá? Aí, o que eu posso fazer? Se eu olhar aqui, ó, eu posso agrupar alguns termos, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, YPX, né? Então, se eu olhar aqui, eu posso pôr esse cara em evidência. Isso aqui me dá PZZ, certo? Computador de PZ com Z, né? Então, que é esse termo que aparece aqui. Agora, mais XPY, o comutador de Z com PZ. Certo? Então, agrupando todos esses termos, porque, lembrando, né, só abrindo aí, que a gente tem aqui, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar YPX, que multiplica PZZ, menos YPX, que multiplica ZPY.
PZ, tá? Então a gente tem esse termo aqui em cima. E aqui a mesma coisa, né? Eu tenho XPY, que multiplica Z PZ, menos XPY, que multiplica PZ Z. Note que essa ordem aqui é importante, porque ó, esse termo aqui é o que está aqui, certo? O PZ não faz nada no PY, os X não faz nada no PY, então essa ordem é importante porque o PZ ele depende de um del Z, certo? Então, del Z é diferente de Z. Del Z, tá? Por quê? Porque eu tenho essa derivada. Esse outro termo que aparece aqui é a mesma coisa, né? Então, eu tenho ó, Z, PZ. Tanto faz a ordem aqui. Então, se a gente consegue separar esses termos, então eu posso escrever esse comutador como sendo igual a IH x py menos y px. Por quê? Justamente porque o comutador de z e pz igual a IH. Né? Então façam essa conta. Representa, né? Lembrando que o pz vai ser menos IH del z. Então façam esse comutador, atuem isso numa função e verifiquem isso que está aqui, certo? E aí, esse termo que está aqui não é nada mais do que o comutador de x e py. Desculpa, x e py nada, isso não é comutador nenhum. Isso aqui, ó, vamos voltar na nossa lista aqui em cima, não é nada mais do que o LZ. Né? Então, portanto, o LX, LY igual a IH, LZ. Então, note que isso aqui é diferente de zero. Então, o LX e o LY não comutam, eles não compartilham uma base, né? Agora, de modo geral, então, em geral, o que eu tenho é que o comutador de LI com LJ, ele pode ser escrito como sendo um IH, e aqui um epsilon de JK, LK, tá? Aqui, a gente só vai roubar essa notação do tensor de Levi-Civita, mas ele significa o que? Ele é mais ou menos 1. 1 quando isso aqui for cíclico e menos 1 quando não for. Se a gente olhar aqui, ó, x, y, z, então tenho um positivo aqui. Agora, se eu tivesse o comutador de LY com LX, eu sei que isso vai ser alguma coisa LZ, né? E também vai ser um IH. Agora, mais ou menos, a gente tem que olhar a ordem, ó, Y, X, Z. Ela não é cíclica, né? O cíclico seria x, y, z, então aqui é um menos, né? Então, esse termo aqui nos dá como funciona o comutador desses operadores. E aí é importante notar o seguinte: os comutadores LI, LJ aqui, LX, LY, LZ, eles não comutam, ou seja, não tem uma base que diagonalize os três ao mesmo tempo. Então, aquela hipótese de que LX atuando no φ grande aqui me dá um lambda φ, isso aqui está errado, certo? Porque esse cara não pode ser autoestado de LX. A mesma coisa acontece com o LY, né? LY atuando nesse cara aqui não me dá um autovalor vezes a própria função. Isso aqui também não funciona, justamente pelo fato que o LX e o LY não comutam com o LZ, porque essa base, esses φs, como a gente mostrou, é uma base de autoestados do operador LZ. Então, ou seja, eu não consigo, então não é possível
diagonalizar Lx, Ly e Lz simultaneamente. Então, ou seja, se eu sei o valor, né, um alto valor de Lz, ou seja, se eu meço na direção Lz, eu perco a certeza nas direções x e y, tá? Mais pra frente, depois que a gente obter os autovalores e trabalhar com outro grupo, os operadores, a gente volta nessa ideia que está aqui, a gente faz umas projeções e a gente consegue ver isso com um pouco mais, de uma forma um pouco mais visual, né, em termos de um gráfico, tá? Mas antes disso, a gente pode afirmar o seguinte: mesmo Lx, Ly, Lz não poderem ser diagonalizados simultaneamente, existe um operador, que é o operador L2, né? Quem que é o L2? Vai ser L escalar L, ou simplesmente Lx² mais Ly² mais Lz². E esse operador é importante por quê? Porque eu tenho o seguinte: é zero para qualquer i, certo? Então, ou seja, se eu escolho, né, nesse caso anterior a gente escolheu o Lz para representar, mas eu posso escolher qualquer representação e que esse operador Lz vai ser diagonalizado na mesma base, né? Então, se a gente trabalhar com esses dois operadores, o Lx e o L2, por exemplo, eu consigo determinar uma projeção. Tá? Então, adiantando algumas coisas, imagina o seguinte, que eu tenho aqui as três direções, x, y e z. Então, o operador L, ele é um vetor que depende das três direções, né? Lx, Ly, Lz. Como é que eu posso determinar esse operador univocamente? Eu posso, por exemplo, determinar a projeção desse cara aqui, por exemplo, aqui seria o Lz, a projeção desse cara nesse plano. E também o módulo, né? Lembrando que o módulo. Então, se eu determino o L2 e o Lz, eu determino esse cara. Mas, se a gente olhar, existe infinito número de projeções aqui no plano. Vou tentar melhorar esse círculo aqui para parecer que isso é no plano. Que compartilham dos mesmos Lz, L2 e Lz, tá? Então, ou seja, é aí que surge o princípio da incerteza do Heisenberg. Existem diversas configurações para Lx e Ly que me levam aos mesmos L2 e Lz. Então, ou seja, eu não consigo determinar com certeza esse estado, tá? Então, se eu escolho uma representação, nesse caso, por exemplo, a representação Lz, né, e mais o módulo desse vetor, eu tenho uma incerteza no plano, né, que é esse plano x e y que está aqui, tá? Então, para a gente continuar, né, essa ideia, a gente precisa verificar o seguinte: quem que é o comutador? Porque eu quero saber, na verdade, agora, que se esses dois caras aqui comutem, então eu posso sim escolher uma base comum a eles. Mas quem que é o comutador de L2 com Lx, por exemplo? Tá? Então, o comutador de L2 com Lx vai ser o comutador de Lx² mais Ly² mais Lz² com Lx, certo? Isso aqui vai ser o que? Lx² com Lx mais Ly² comutador, não mais, comutador com Ly e assim mais o comutador de Lz² com Ly não, né, gente? Tudo isso que eu estou fazendo aqui é com Lx. Só apagando aqui, aqui e aqui. O que eu tenho aqui é com Lx e aqui é com Lx. Então, o que eu fiz, eu só fui distribuindo esses termos que estão aqui, né?
esse, opa, esse e por fim esse termo que está aqui, certo? Então a gente só vai distribuindo. Agora, o que sobra? Sobra o seguinte, esse primeiro aqui obviamente é zero, né? Por quê? Porque é o comutador de um operador com ele mesmo, tá? Então, ou seja, tanto faz a ordem, porque faz aqui, ó, vai dar lx quadrado vezes lx, que L é o cubo, lx ao cubo, menos lx vezes lx ao quadrado, que é lx ao cubo, então isso é zero. O que resta é saber quem são esses dois outros comutadores. E para isso, o que eu faço? Primeiro eu olho para esse cara que está aqui, ó. Eu posso colocar um desses lx e y aqui em evidência, isso aqui passa a ser ly lx, mais a mesma coisa com o segundo, né? Lz, isso aqui me dá Lz com Lx. Agora, esse comutador de x e y aqui, eu sei, né? Note que esse aqui é anticíclico, então isso aqui dá menos IH Lz. E esse aqui já me dá cíclico, né? Então isso aqui é mais IH Lz. Então, isso aqui passa a ser o quê? Menos IH Ly Lz mais IH Ly Lz, desculpa, Lx, certo? Colocando esse Lz em evidência, porque a ordem aqui não vai mudar. Então, isso aqui passa a ser o quê? Passa a ser igual a menos IH. Opa, desculpa aqui, só consertando. Isso aqui passa a ser igual a zero, tá? E aí, eu vou deixar para que vocês mostrem que isso aqui é igual a zero. Então, para isso, eu vou colocar, se a gente escreve todos os termos, né? E aí vocês mostram que isso aqui é igual a zero, certo? Bom, nesse sentido, então, temos que o L2 com qualquer um dos LIs é igual a zero. Então, L2 com L também vai ser igual a zero, né? Lembrando que o L é composto pela soma de Lx mais Ly mais Lz. Então, esse L2 ele é compatível com L. Né? Então, podemos, assim, esperar que encontrar autovalores para os autoestados de L2 e L simultaneamente. Então, por exemplo, se eu tiver F como sendo autoestado de L2 e de L, então eu posso escrever o seguinte: L2 F igual a um lambda F e aí eu vou escolher um dos L's, lembrando que a gente precisa escolher um deles, L2 F igual a mi F. E aí resta saber quem que é esse e quem que é esse. No caso, o mi a gente já sabe, né? A gente já determinou. Mas quem que é esse cara que está aqui? Então, para isso, a gente vai voltar àquela ideia de operadores de levantamento e abaixamento que a gente fez no caso do oscilador harmônico. Então, suponha que a gente defina dois operadores, um L mais ou menos, que vão ser igual a um Lx mais ou menos I Ly, tá? E aí, o que eu preciso fazer? É calcular esse comutador de Lz com L mais ou menos. Então, isso aqui vai ser Lx, Lz com Lx, tá? O comutador desses dois caras, mais ou menos, e o comutador de Lx com
LY, certo? Isso aqui, então, o que vai ser? Esse cara eu sei, né? Então, a ordem aqui está cíclica, então isso aqui me dá IHLY, mais ou menos I. E esse cara, eu também, a ordem está cíclica, eu tenho um IHLZ. Não, perdão. Aqui não é X, né? Aqui é Z. Opa, deixa eu pegar a caneta funciona. Z. E aí, esse cara aqui, ó, ele é não cíclico, né? Então aqui passa a ser igual a um menos IHLX. Agora sim. Menos IHLX. Então, isso aqui passa a ser IHLY mais ou menos ILX. Então, LZ com L mais ou menos vai ser igual a mais ou menos H, né? Então passa esse I multiplicando, isso aqui passa a ser LX mais ou menos I LY. Só que esse cara nada mais é do que o próprio L mais ou menos. Então, esse comutador de LZ com L mais ou menos passa a ser mais ou menos HL mais ou menos, tá? E aí, é óbvio que a gente pode mostrar, né, que o comutador de L2 com L mais ou menos vai ser zero. Certo? Por quê? Porque o L mais ou menos depende de LX e LY, e o L2 comuta com o operador L mais ou menos, com o comutador, com o operador L2, né? Então a gente tem esses dois casos aqui, tá? Bom, agora, se f é autofunção de L2 e LZ, então será de L mais ou menos. Certo? Por quê? Eu tenho aqui, ó, o comutador de L2 com L mais ou menos atuado em F tem que ser zero. Por quê? Porque esse cara aqui é zero. Isso significa que o L2 que atua em L mais ou menos F menos o L mais ou menos L2 F é igual a zero. Certo? Então, o que a gente tem? A gente tem esse termo que está aqui, esse aqui a gente sabe, certo? E agora a gente precisa saber, tá, e o que acontece com L mais ou menos quando ele atua no F e qual que é essa resposta? Para isso, a gente vai olhar para esse outro comutador que está aqui, ó, o LZ, L mais ou menos F. Porque eu sei quanto isso aqui vale. Isso aqui vale mais ou menos H L mais ou menos, que atua em F. E o L mais ou menos eu sei. Né? Então, isso aqui pode ser também escrito como LZ, L mais ou menos, F menos L mais ou menos, LZ, F. Tá? E isso aqui é igual a mais ou menos H, L mais ou menos, F. Certo? Então, o que eu tenho? Eu posso pensar no seguinte, que LZ L mais ou menos F, que é esse termo que está aqui, igual a
L mais ou menos LZF, que é esse termo, mais ou menos HL mais ou menos F. Isso aqui eu sei quanto que vale. Lembrando que a gente definiu isso aqui como sendo Mi F. Certo? Então, isso passa a ser LZ L mais ou menos F igual a Mi L mais ou menos F, que é esse termo que está aqui, né? Então, o Mi aqui é um número, então eu posso trocar a ordem, mais ou menos H L mais ou menos F. Então, isso aqui vai ser Mi mais ou menos H L mais ou menos F. Então, isso lembra bastante o que aconteceu no caso lá do oscilador harmônico, né? Que a gente criou esses operadores de criação e de levantamento e abaixamento. Né? E aqui também, o que eu faço? Quando eu atuo no L mais ou menos F, o LZ, então ele tem um levantamento aqui do seu autovalor em mais ou menos H. Então, significa que L mais ou menos F é autofunção de LZ com autovalor M mais ou menos H. Certo? E aí, a gente pode tentar esquematizar esse sistema da seguinte forma. Imagina que eu tenha uma escada. Desculpa. Tenho uma escada em que eu tenho... esse cara aqui seria o alto valor do LZ, o Mi. Certo? Se eu atuo o operador L+, né, então vou atuar o L+. Esse autovalor, ele passa a ser, né, lembrando que é o autovalor da função f. Então ele passa para um novo patamar e pega essa função e passa a ser um L+, que atua em f. E esse autovalor passa a ser um Mi mais H. Depois eu posso atuar ele de novo. Aí eu tenho um L+, que atua em f, certo? Então aqui eu tenho L+ ao quadrado, que atua em f. Aqui passa a ser Mi mais 2H. E eu posso fazer o mesmo. A gente pode até pensar numa escadinha aqui mesmo. Ó. Eu posso fazer o mesmo para baixo. Eu posso atuar com o operador L-, em que eu tenho L menos F, então o Mi passa a ser menos H. Um outro degrau aqui vai ser L menos ao quadrado F. E aí eu tenho aqui um Mi menos 2H e Mi menos 3H e assim sucessivamente, né? Então, eu vou andando aqui nesses estados. Agora, assim como no caso do oscilador harmônico, até quando? Eu posso ir operando esses caras. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que esse processo não pode ocorrer eternamente. Eventualmente, a gente vai atingir uma configuração de tal forma que a componente Z do momento angular ela excede o momento total. Né? Então, lembrando que a gente tem lá o Z. Se a gente calcular o valor médio dela, toda vez que... Lembrando que isso aqui são autovalores do operador LZ. Se eu for subindo, vai chegar uma hora que esse cara aqui, que é o valor médio, que é o método LZ, vai ser maior do que o L2. Né? Então, se a gente voltar naquela ideia das projeções, lembra que essa aqui, a gente pode pensar numa esfera, então, né? Esse tamanho aqui é o L2 e essa projeção é o LZ.
O LZ ele pode ser no máximo igual a quando o L2 está diretamente projetado aqui em cima. Mesmo assim ele não pode ser igual, né? Porque senão eu estaria determinando com certeza Lx e Ly. Então, ou seja, isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui está errado. Então a gente tem um teto. De maneira mais específica, eu tenho o seguinte, que o valor médio do L2 ao quadrado tem que ser igual ao valor médio do Lx ao quadrado, mais o valor médio do Ly ao quadrado, mais o valor médio do Lz ao quadrado, certo? Agora, o que eu sei? Eu sei que o valor médio do Lx ao quadrado, ele é dado por f Lx quadrado, f. Lembrando que isso aqui é a base que eu estou escolhendo, né? Isso aqui a gente pode escrever como sendo, né, esse termo que está aqui, f Lx estrela, certo? Lx f. Por quê? Por que Lx estrela? Lx nada mais é do que Lx ao quadrado. Bom, e aí a gente pode reescrever esses caras de tal forma que isso aqui passe a ser igual a Lx f Lxf. Por quê? Porque agora eu sei que esse cara aqui existe. O Lxf, ou seja, é o valor desse operador Lx atuando sobre a função f, né? Então, isso aqui é uma nova função, sei lá, g. E g. De tal forma que eu tenho o módulo ao quadrado. Então, necessariamente, o Lx ao quadrado tem que ser maior ou igual do que zero, certo? O mesmo acontece para o Ly ao quadrado e para o Lz ao quadrado. Esses caras têm que ser, porque eles estão medindo um tamanho sempre precisa ser maior do que zero. Agora, o que eu sei? Eu sei que o L2 eu conheço, é lambda, né? Lembrando que a gente definiu dessa forma, a gente definiu, colocando aqui, que não é 2 e não é embaixo, é em cima. O L2 que atua em F me retorna o alto valor lambda, F. Então, o valor médio que eu tenho desse cara é o próprio alto valor. O que eu sei também é que o Lz ao quadrado vai ser μ ao quadrado. Por quê? Porque a gente escolheu o Lz f como sendo esse μ f, tá? Então, o valor médio do Lz é μ. O valor médio do Lz ao quadrado vai ser μ ao quadrado. Assim, voltando a essa expressão que tem aqui, eu tenho que lambda é igual a Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais μ ao quadrado. Como isso aqui tem que ser maior ou igual que zero, isso aqui tem que ser igual a maior que zero, isso aqui tem que ser maior ou igual que μ ao quadrado. Então, eu tenho que o lambda, tem que ser maior do que μ ao quadrado. Então, ou seja, eu tenho um limite para os autovalores. Eles têm que obedecer a essa relação. Então, o valor médio da componente z do momento angular, ele não pode superar o valor médio da componente do momento angular total. Então, tem um degrau máximo, né? Vamos colocar assim. Que eu vou chamar um FT, né? De topo. Tal forma que
L+, que atua nesse cara, necessariamente tem que ser 0, certo? Agora, se eu tiver um alto valor, sei lá, HL, nesse degrau, tal forma que assim, ó, LZ, que atua nesse FT, seja igual a um HL FT, certo? Então, ou seja, eu sei que isso aqui vai ser autoestado de LZ. Então, deve haver um dado alto valor, um Mi qualquer, que eu vou chamar de HL, tal que isso exista. Do mesmo jeito, eu sei que L2FT vai ser um dado lambda vezes FT, certo? E aí, a gente sabe que eu posso calcular esse produto que está aqui. L mais ou menos vezes L menos mais. Isso aqui vai ser Lx mais ou menos i Ly, que multiplica Lx menos mais i L, nossa, ficou horrível, Ly, certo? Então, isso aqui vai ser Lx quadrado mais Ly ao quadrado menos mais i, que multiplica os produtos cruzados aí. Lx, Ly menos Ly, Lx. E a gente sabe que isso aqui é o comutador de Lx com Ly, e eu sei o valor desse comutador, que é IH LZ. Portanto, esse produto aqui, ele nada mais é do que Lx quadrado mais Ly quadrado menos mais H LZ. Certo? Beleza? Então eu tenho aqui menos mais. O I eu posso até colocar escrito dessa forma. Então, isso aqui pode ser escrito como L mais ou menos L menos mais igual a Lx quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado menos Lz ao quadrado. Mas aqui, gente, precisa inverter esse sinal aqui, ó. Isso aqui está trocado. É mais ou menos, porque eu tenho i vezes i, dá menos, com menos dá mais, com mais dá menos, tá? Então aqui é mais ou menos. Mais ou menos H LZ, certo? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou colocando esse cara aqui a mais de tal forma que eu sei quem aparece aqui, ó. Esse é o próprio L2. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo L2 menos Lz ao quadrado mais ou menos H Lz. E aí, eu posso escrever o L2 em termos desse operador de levantamento e abaixamento e do Lz. Então, isso aqui passa a ser L mais ou menos L menos mais Lz ao quadrado menos mais H Lz. Então, eu tenho uma receita agora para escrever o operador L2 ao quadrado. Esse operador L2, ele vai atuar na FT. Então, isso passa a ser L mais ou menos L menos mais FT mais Lz ao quadrado, FT, menos mais H Lz FT. Note que eu tenho duas equações. Eu tenho uma equação para o mais e tenho uma equação para o menos. Então, vamos considerar aquela que tem o maisinho aqui embaixo. Então, isso passa a ser... As duas valem, né, para L2. Isso passa a ser, então, L2 FT igual a L menos L mais FT mais Lz ao quadrado FT mais, né, note, eu estou pegando o sinalzinho de baixo aqui, mais
H, faltou um H cortado aqui, H cortado, LZ, opa, mais, isso, mais H cortado, LZ, FT. Porque agora eu sei quanto que vale isso, ó. Isso é zero, porque eu já estou no topo da escada. Isso aqui eu também sei quanto que vale. Isso aqui vale HL ao quadrado. Isso aqui eu sei quanto que vale. Vale HL. Certo? Então, esses autovalores podem ser escritos como H ao quadrado, certo? Opa, tem um quadrado, porque esse cara também tem um H, então passa a ser H2. H ao quadrado, que multiplica L, vou só mudar o parênteses de ordem aqui, L mais 1, né? Então tem esse primeiro termo que dá o L quadrado, e esse aqui que me dá o L. Portanto, se a gente lembrar, o lambda, que é o autovalor do L2, ele vai ser H2L, L mais 1, em termos desse L, desse número quântico. Então, esse é o máximo autovalor do L2, tá? Então, esse é o máximo. Mais do que isso, o estado é nulo, né? E em termos do máximo valor do LZ, que é esse cara. Então, eu estou delimitando os máximos. Da mesma forma, a gente pode ir para o outro lado, que é o seguinte. Também não posso ir para zero, né? Porque como eu estou falando desses operadores, eu também não posso ter um degrau inferior, certo? Porque ele não respeita o sistema. Então, vamos supor que tem um outro L, um L barra, que também é alto valor de LZ, tal que LZ FB seja igual a um HL barra FB, certo? Então, esse cara também é autoestado de LZ, só que agora eu tenho esse alto valor, HL barra, e eu quero saber, certo? E quem que é o autoestado de F2, quando eu atuo em FB? Tá? Mais uma vez, um autoestado genérico, um alto valor genérico, FB, aqui. A gente pode voltar a usar novamente esse L2 que aparece aqui, nessa forma. E agora a gente vai usar o outro sinal, que é o seguinte, que é L2 FB igual a L mais L menos FB mais LZ2 FB menos HLZ FB. Por quê? Isso aqui eu sei. Isso aqui é zero. Esse aqui eu também sei. Isso aqui me dá H2 L barra ao quadrado. E esse cara aqui eu também sei. Ele me dá H2 L barra. Disso tudo, eu tenho que o lambda ele é igual a H2 L barra L menos 1. Então, esse é o valor. Esse aqui ele era o máximo, esse aqui é o valor mínimo, certo? E eu preciso de uma relação entre esses dois caras, porque o autovalor tem que ser o mesmo, né? Porque eu estou olhando para um operador L2, que ele tem que ter um autovalor que é positivo, certo? E aí a gente precisa comparar esses dois casos. Então, o que eu tenho? Eu tenho que lambda igual a lambda, né? Porque são os autovalores de um operador só. Isso implica que L menos 1, né? O L barra tem que ser igual a L mais 1. E aí eu tenho duas possíveis soluções para essa equação. Ou o L menor, mínimo, é igual ao L maior igual a 1. Isso não pode ser, né? Por quê? Porque se isso for verdade, eu tenho um valor maior mais 1 igual a um valor que é menor. Ou a outra opção é que esse L barra seja o próprio L
só que negativo, e a gente vai usar essa porque essa condiz com o sistema que a gente está utilizando. E aí, os autovalores de LZ, então vão ser o quê? Vão ser LZF igual a MHF, isso a gente já tinha mostrado, de modo que esse M ele está entre menos L, né? Lembra, o menor valor, menos L e mais L. Então, eu tenho um total de N valores para L, tal que L igual a N sobre 2, de modo que o L deve ser um número inteiro ou semi-inteiro. Isso significa que o L, desculpa, ele pode ser 0, meio, 1, 3 meios e assim sucessivamente. E o M ele está limitado a menos L mais 1, 0, depende, né, de onde eu começo, né, na verdade, L menos 1 e até L. Então eu tenho aqui dois números quânticos, né? Esse L, que ele define o número quântico orbital, e o ML, que ele é um número quântico que está associado a esse número quântico orbital. E esses dois caras são autovalores, né, dos operadores L2 e LZ. Então, o que eu tenho? Vai ser L2, um F que depende do L e que depende do M, igual, vou arrumar isso aqui, igual a H2L, L mais 1, F de LM, e eu tenho o LZ, F, LM, igual ao HM, F de LM, certo? Então, esses são os autovalores desses dois operadores, tá vendo? Eles são ligados e a ligação está justamente em que o M determina essas órbitas. Isso aqui está muito prático, perto do que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, se eu tenho o número quântico orbital L igual a 1, né? Então, por exemplo, se o L igual a 1, esse me leva a um estado que é degenerado. Por quê? Para o mesmo L igual a 1, eu posso ter o M igual a mais 1, né, mais 1, o M igual a 0 e o M igual a menos 1, certo? Só que o L pode ser meio também. Então, isso admite que o M seja mais... M igual a mais meio e o M igual a menos meio. Todos esses estados, né, tanto esses três, têm as mesmas energias, quanto esses aqui têm as mesmas energias. Então, eles são estados que são degenerados. Depois a gente vai ver que quando a gente estender isso para o tratamento de spin, isso aparece naturalmente, por exemplo, nas órbitas, né? Se a gente pegar o L igual a meio, eu posso ter o estado menos meio e mais meio, spin up e spin down, tá? Então, para um dado valor de L, eu tenho 2L mais 1 valores diferentes de M. Se a gente pensar naquela escada, eu tenho 2L mais 1 degraus naquela escada. Então, nesse caso, por exemplo, L igual a 2, se a gente fosse desenhar, a gente poderia pensar numa esfera. Vou tentar desenhar aqui de um jeito que dê para entender. Então, eu tenho aqui Lx, Ly, Lz, uma esfera, e aí eu tenho os vários discos aqui, né? Eu tenho um disco aqui, certo? Esse aqui seria para o número quântico L igual a 0, M, né, igual a 0. Eu tenho esse disco, eu tenho um outro disco aqui, certo? Notem que
todos eles eu tenho o mesmo L2, porque a gente está pensando nessa esfera. Então, os números quantizados do momento angular, né, lembrando que esse aqui é mz, então eu tenho 0, tenho 1h, né, lembrando que isso é tudo múltiplo de h, 2h são os valores quantizados, isso me leva a esses discos. E por que discos? Porque, por mais que eu defina o momento angular na direção z, eu perco a certeza em x e em y, né? Então esse cara pode ser qualquer dentro dessa projeção. Ele pode ter, por exemplo, aqui ele pode ter um valor de Lx, ele pode ter outro valor de Lx, depende de onde você está. Então, se a gente sabe Lz, eu não sei nada sobre Lx e Ly. Eu sei por quê? Porque eles não comutam. E aí a gente pode considerar essa seta que eu estou colocando aqui como o valor do momento e está associado com o módulo desse cara, com L ao quadrado. Então, para o mesmo valor de Lz, eu tenho infinitos valores aqui desse, por exemplo, se a gente fizesse uma outra seta aqui, né? Dentro desse cone, esse momento angular pode precessionar em torno dessa órbita aqui, né? Então, fazendo esse cone aqui, ó, são todos os valores possíveis para o mesma configuração. Então, são todas as configurações que são possíveis. E para cada valor que eu tenho de z, né? Então, isso aqui eu tenho mz, eu tenho associado a ele um número L, certo? Que me dá as órbitas desses sistemas, certo? Então, com isso a gente consegue entender um pouco dessa ideia do momento angular em termos da representação quântica. Depois a gente vai continuar e falar um pouco mais dos operadores desses L mais e L menos que a gente usou para chegar nessas contas, não estão aqui, porque eles vão ser úteis depois para a gente olhar, entender e fazer essas contas, né? Passar de um estado para outro. Então isso é super importante na nossa representação.